Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender a criar mais dois elementos geométricos dentro do programa. Nós vamos utilizar o painel do comando aqui na aba Create para criar um elemento Standard Primitives, que vai ser o Pyramid e o Plane. Nessa primeira parte da aula, antes de eu criar e ensinar para vocês o Pyramid e o Plane, eu vou criar os elementos que nós já conhecemos, tanto na vista top, front ou left ou qualquer outra vista que você esteja trabalhando aí. Vocês vão ver, por exemplo, que se eu trabalhar na perspective ou na top, eu vou ter o mesmo plano de referência de criação, que é o plano XY. E aqui, ó, tá vendo mesmo? É o XY. No front, o plano de criação vai ser o XZ e no left, YZ. Então vamos criar, por exemplo, um teapot. Vai ser bem diferente isso daqui. Então vamos lá. Um teapot apenas com o mouse, tá? Na vista top é a mesma coisa que criar esse teapot na vista perspective, tá vendo? É a mesma coisa. Agora vamos criar então na vista front, que o plano de referência é o XZ. Olha lá o que acontece. Eu vou criar aqui na parte de cima. Olha lá, o plano XZ. Então ele tem esse plano ali para a criação desse teapot. Mesma coisa, troca aqui no plano YZ na parte de left. Então, se eu criar um teapot aqui, olha lá. Ó. Então, dependendo do plano que você está criando, esses elementos são criados na cena, tá vendo? Então, o mais básico e o mais simples e o mais correto de ser criado é tanto na perspectiva, que ele parte do 0 em Z e fica no plano XY, ou na top, que também parte em 0 em Z e no plano X e Y. E aí na perspectiva aqui, quando você segura o Alt e aperta com a rodinha do mouse, é a mesma coisa que utilizar o Orbit aqui do cantinho, tá bem? Mesma coisa, só que eu utilizo o Alt para dar rotação, que facilita aqui usar o teclado no quesito. Vamos dar dois ESCs aqui, vamos selecionar todos esses teapots aqui e vamos deletar, apertando o teclado aqui, delete. Agora vamos criar um Pyramid. Então vamos lá. Clique no Pyramid, se eu não quiser criar mais, aperto o ESC, aperto o W ou o E ou o R, ou o botão direito do mouse, e aí ele sai. Volta no Pyramid e vamos ver. Você pode ter o método de criação a partir da base e usar Apex, ou a partir do centro. Vamos ver como é que funciona a partir da base Apex, onde nós definimos comprimento, profundidade e altura. Vamos lá. Apenas com o mouse, vamos clicar na tela, arrastar, tá vendo? A base ele gera lá desde o zero, que é a base mesmo, mas esse Apex dá esse aspecto aí para podermos definir uma pirâmide com qualquer tipo de lado, tá vendo? Então, a base, depois eu solto o mouse e subo para definir a altura. E aí podemos trocar aqui também, ó. Width, eu quero uma base de 160, beleza. Uma profundidade 160, então vai ser uma pirâmide quadrada, de formato cúbica, perdão, na base, e a altura vai ser 250 unidades. Então temos uma pirâmide aí desse formato, tá bem? Ah, beleza, vou criar um outro. Eu estou dentro da ferramenta Pyramid, posso criar um outro. Se eu tivesse apertado o ESC, não poderia mais. E agora eu vou criar através do centro, para vocês verem a diferença. Clico na tela, arrasto o mouse, tá vendo a diferença? Ele cria essas dimensões a partir do centro. Então, aí eu solto e clico na tela de novo para dar ao final da altura. Ah, eu gostaria que essa pirâmide tivesse 120 de lado, 120 de lado e 200 de altura. Então temos uma outra pirâmide. Aí lembrando que dependendo do plano das viewports que você está trabalhando, as pirâmides são criadas de outra maneira. Ó. Nesse plano aqui, ó, olha onde que ela está sendo criada. Tá vendo? Aí eu vou trocar o método aqui e vou criar um outro aqui. Então vou voltar aqui na perspectiva. Olha lá, ó. Tá vendo? E aí, se você sair dois ESCs ou apertar W, por exemplo, somente pode alterar aqui na guia Modify, na aba Modify. Eu vou apertar o Shift para selecionar, perdão, o Ctrl para selecionar esses duas pirâmides deitadas aqui em outros planos. Vou apertar o Delete também. E agora eu vou criar um plano dentro de um elemento geométrico no 3ds Max. Vamos voltar lá na aba Create, nessa opção Geometry, na opção Standard Primitives, e a última que nós iremos ver, que é o Plane. Esse Plane ele é muito simples, só tem praticamente algumas configurações básicas aí, mas ele faz a criação
de planos mesmo. Para quê? Para você jogar uma textura, por exemplo, de grama, aí você utiliza esse plano, ele é bem rápido de ser criado. Uma textura, por exemplo, para um relevo, ou pra, vamos dizer assim, para um deserto, textura de deserto e assim por diante. Então, um plane ele é apenas uma malha bem fina, não tem espessura no caso, né? E aí você pode criar para esses fins. Você pode tanto criar na área perspectiva aqui, mas eu aconselho vocês criarem um top aqui, pois vocês podem definir um terreno, por exemplo, tá vendo? Vamos supor que vocês fossem fazer uma textura de areia aqui para essas pirâmides, tá vendo? Então o plane ele é bem simples. A método de criação retângulo ou quadrado mesmo, isso é o principal que vocês precisam ver. E os parâmetros de comprimento, olha lá, tá 1200, eu vou arredondar aqui para 1200, para 1200, ou vou deixar 900 aqui, tá bom? E os segmentos, quantos segmentos que essa malha vai ter? Quanto mais segmentos tiver, mais você consegue fazer as ondulações mais perfeitas aí. Então você pode configurar os segmentos de comprimento e também de profundidade aí, quer dizer, de largura. Tá? E aí o render múltiplos aí tem a ver mais um pouco mais avançado aí na parte de renderização, que nós não vamos tocar nisso aqui por enquanto. E ao final dessa aula você viu como criar os elementos em outros planos do trabalho aqui no 3ds Max, e você viu a diferença aí trabalhando nos planos front e no plano left. Você também aprendeu a criar o pyramid, que são as pirâmides, e também aprendeu a criar a malha rápida aí, que é o plane.